acontecer? Você vai cansar. Você vai cansar, você não vai mais, por quê? Você tá tentando botar fogo na churrasqueira e ficar jogando álcool, entendeu? Então você tem que ir ali, colocar chaminhas em vários lugares da churrasqueira. É o quê? Não, vou 2 dias por semana. Um dos combustíveis que se conectam ao ambiente é pessoas, porque as pessoas estão em volta do seu ambiente o tempo inteiro, falando para você o que tem que fazer, o que não tem que fazer, te deixando ensinamentos, conselhos. Na Bíblia fala, né? Encha-se de conselheiros e trará resultado para a sua vida. Em Provérbios fala bastante sobre conselhos. Então, a gente tem que se alimentar de pessoas que fazem acordar. Hoje é o treino mais difícil da semana, sexta-feira. E eu já acordei atrasado aqui. Na verdade, o despertador é na minha cama. Botei só pra aquecer, esqueci de colocar pra vibrar. Geralmente sempre coloco pra vibrar, mas faz parte da vida. Mas o tema do vídeo tem bastante a ver com isso. Já viu como que é quando a gente compra um carro novo, né? Começa o ano aí, primeiro dia do ano. Tinha uma empolgação máxima, né? Compra um carro novo, a gente fica doido pra andar de carro. Nosso primeiro emprego, nosso primeiro dia treinando Ironman, sempre são os melhores, né? Qual que é o objetivo disso, né? Por que esse dia é o melhor? E hoje eu queria falar disso justamente porque é o dia do treino mais difícil, né? E aí você vai lá e acorda atrasado ainda, né? E aí dá aquele sentimento, cara, nossa, treino mais difícil. Eu, quando comecei a treinar o Iron, uma das coisas que eu mais gostava era bike. E hoje o que eu mais gosto é corrida. E aí o que a gente tá mais forçando hoje é os treinos de bike, porque tô bem fraco na bike. Na época que eu treinei o Hyrox, eu pedalei bem pouco e trouxe bastante impacto ali pra minha performance da bicicleta. E aí a gente tem que acordar o quê? Cara, motivado, né? Tem que acordar motivado não, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Só que isso exige várias coisas, né? A gente vai conversar bastante hoje, a gente tem muito tempo. A gente tem 2h50 pra bater papo aí. Então vamos bater um longo papo hoje. Deus fala na Bíblia, né, que os nossos dias, a nossa vida não vai ser uma vida fácil, né? Então a gente tem que aprender a lidar com toda essa mentalidade de todos os dias saber que vai ter várias coisas acontecendo e que a gente tem que fazer as coisas, né? Tem que fazer o bem feito. E só pra introduzir, ontem eu falei, cara, amanhã treino pesado, né? Vou acordar às 5 horas da manhã, vou dormir cedo, diminuir um pouco o grind. E aí aconteceu um monte de coisa, né? A menina que faz minhas marmitas não veio, eu não tinha janta, eu e minha esposa combinou de jantar, então já que não temos janta, vamos pedir, porque ela trabalha, eu trabalho, não tinha como fazer. Aí ela falou, não, deixa que eu vou comprar pra gente, eu levo. Aí por algum motivo ela atrasou,
Sei que ela chegou, era 9 horas da noite, 9h30, 9 horas eu queria estar deitado. E resumo da obra, eu só almoço e janto, eu não tinha comido nada até o almoço, só que eu já queria ter dormido. Começou a gerar aquela preocupação, né, de que, cara, se eu comesse uma comida pesada, 9h30 da noite, que horas que eu ia conseguir dormir? Aí meio que eu não comi, né, começou a vir as coisas na cabeça, cara, por que tá acontecendo isso, tananã, tananã, e começa a vir aquele turbilhão. Até a banheira de gelo entra, né, e aí eu comecei a respirar e falar, cara, preciso achar uma solução. Preciso ser solutivo nisso aqui. Qual que é a solução? Cara, eu preciso comer algo leve e preciso comer o mais rápido possível. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, cara, se der, não compra comida pra mim. E aí eu bati um whey com banana, castanha e falei, é isso. E agora já pensando nesse dia, fazer um café da manhã bem caprichado, porque vai ser pau na máquina. Bora tomar um café da manhã aqui, vou fazer, na verdade vou orar, vou ler uma palavra ali de Deus, trazer pra vocês aprenderem um pouquinho. E aí a gente vai começar os treinos e falar mais sobre. Lendo devocional aqui, trouxe uma palavra bastante conectada com o que eu quero falar hoje, né? E aqui fala em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi o que eu tava falando ali, né? Cara, a gente começa o ano, passa ano, a gente sempre empolgado com as nossas metas, nossos objetivos, né? É o primeiro dia do trabalho, primeiro dia do ano, só que existe dentro de nós uma chama, né? Uma chama que é igual uma fogueira de festa junina. Ela precisa ser alimentada, ela precisa pegar muito fogo, né? E o primeiro dia de trabalho é quando você chega, acende o fogo e joga álcool, né? Aquele fogo dá... Só que passa 2 dias, aquele fogo vai descendo, né? E uma das formas que a gente tem que fazer, dia após dia, é alimentar esse fogo, né? Alimentar esse fogo para ter até essa mentalidade do primeiro dia, né? Cara, se hoje fosse o primeiro dia que eu fosse treinar triatlo, como que seria esse treino de 3 horas? Eu lembro bastante que lá em Vegas a gente começou a treinar o triatlo, eu e um amigo, e eu já queria e ele falou comigo, e cara, e foi jogou álcool na chama. O que a gente fez? Primeiro treino nosso, a gente já fez um sprint. Tinha anos que eu não nadava, não corria, não pedalava. Já nadei 700 metros, pedalei 25 km e corri 5 km. Cara, primeiro treino. Tipo, olha o tanto que a chama tava grande. E esse é a mentalidade do primeiro dia, né? Queimar uma chama tão grande, mas essa chama não vai estar assim todos os dias, né? Então, essa chama não vai estar assim todos os dias. E a gente precisa, dia após dia, alimentar ela. E eu quero começar com esse primeiro, né? Como que a gente alimenta ela primeiramente, né? Eu já falei de na verdade, a mentalidade do primeiro dia. E qual é o segundo jeito, né? Alimentar com Jesus. Porque se você alimentar com Ele, você vai ter uma paz de espírito de verdade. Você vai estar suave a tua vida. Tua vida vai estar cheia do que realmente importa. Então, cada dia você saber que, cara, que Jesus te amou, Jesus entregou sua vida na cruz por você, que Jesus está todo dia cuidando de você. Existe algo maior ou mais motivador do que saber que tem alguém cuidando de você todos os dias, Deus Pai? Então, essa é uma das coisas que, se você acordar todo dia, se você acordar desanimado, acordar para baixo, lembrar desse pensamento. Por isso que eu gosto bastante de orar, de ler a palavra, porque isso vai me conectar com essa chama. E essa chama é uma das mais fortes, né? Então é como se você colocasse ali o
o carvãozinho, ela é a própria chama, né? Vou ser sincero que ela é a própria chama, né? Quando você tem isso no coração, é como se colocasse uma tora que ela nunca acaba. E a chama sempre vai estar aquecendo ela. Vou agilizar aqui o treino, senão o treino não acaba. Cara, esses aqui são os suplementos que eu vou consumir. Eu preciso consumir carboidrato a cada meia hora para dar energia, né? Porque vai queimando a glicose, né? O combustível ali que a gente tem. E, cara, e é engraçado, ó, tá escrito aqui, né? Esse é o carboidrato da Z2. Disciplina, come motivação no café da manhã. O que quer dizer isso, né? Que, cara, a disciplina é muito mais forte do que a motivação, porque tu não vai acordar motivado todos os dias. Vai ter dia que teu fogo vai estar menor, vai ter dia que a chama que queima vai estar maior. Igual o carboidrato. Você come o carboidrato, você tem estoque de glicogênio, é um combustível para você conseguir treinar, ter energia. E a mesma coisa essa chama, ela nos dá energia dia após dia. Por isso que várias pessoas hoje estão naquele... não cumpre os objetivos, começa a academia depois de um mês não vai mais, e aí não cumpre nenhum objetivo que colocou no começo do ano na listinha maravilhosa ali que todo mundo faz, mas ninguém cumpre, né? Por quê? Tem que entender todos os momentos, os combustíveis que vão ficar toda hora abastecendo essa chama, igual o carboidrato abastece os meus treinos, a minha energia. Não tem como fugir disso, né? E aí, cara, eu tô falando aqui alguns pontos e você tem que ser observativo, entender o que eu tô falando das coisas, porque isso vai alimentar a tua vida. Isso que vai fazer com que você consiga manter consistente através de disciplina. E a gente tem que construir essa disciplina dia após dia. Até sabendo que vai ter dia que mesmo forçando a mentalidade de primeiro dia do ano, a gente não vai conseguir ter aquela energia, a gente vai trabalhar em cima, né? Então o que eu vou consumir aqui? Eu vou consumir o carboidrato. Como o treino é muito longo, eu vou ter que consumir uma proteína no meio. Peguei aqui uma barrinha de proteína. Quando eu for sair pra correr, eu vou tomar um gelzinho. Tomar um salts também, que é da Z2. É um sódio ali. Cara, eu vou tomar esse suplemento maravilhoso da Dope Nutrition, que é o quê? É uma cafeína com óleo de coco. Qual que é o objetivo dela? Principalmente para atletas de endurance. Por quê? A cafeína vai ativar ali nosso treino, ela vai melhorar nosso desempenho, vai trazer mais energia, só que ela tem grandes quantidades de cafeína e o óleo de coco ajuda ela a absorver lentamente. Então você toma, ela vai te dando energia conforme o treino, né? Tipo aquela pancada, né? Então eu vou separar 2 cápsulas, uma eu vou tomar agora e uma eu vou deixar na bicicleta para tomar com 1h30 de treino ali. Vai colocar aqui na bicicleta. É um gelzinho ali dentro da bicicleta, antigo. E outro eu vou tomar agora. I've been working like a dog, day and night, trying to finish up this job and do it right. There's only a few things that a man like me needs, and Jesus whiskey, and you're right next to me, singing, hey honey, I'm coming home. I don't know why I'm gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Say, hey honey, promise please that you're gonna be the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. And know what we're gonna do. Heaven knows that you put your time into it. Hell of a woman, sweet red wine, and how you choose. Well, let's get one thing straight, it ain't about what you do for me. Well, I'm gonna love you, and I love you loving me. Singing, hey, honey, coming home. I don't know why I've been gone so long. Hey, honey, I'm coming home to you.
A gente sempre começa um treino com aquecimento e quando eu vou correr eu alongo, quando eu vou pedalar eu aqueço direto na bike com uma potência leve e, cara, a vida é assim também, né? A gente tem que aquecer, a gente tem que começar. Aquecer, né? Já veio da chama, né? E aquecer em qual sentido, né? Você tem que acender o fogo. Já viu quando você vai acender uma churrasqueira? Você não chega ali e bota fogo e joga fogo. E ela já tá pegando fogo. Vou dar um exemplo quando você joga o fogo e joga o álcool. O fogo faz assim e apagou e você não acendeu a churrasqueira. Então o maior ponto é que você começa devagar. Quando eu comecei a fazer triatlo, cara, beleza, meti o louco ali no primeiro dia. Mas isso ia ser consistente? Não. Fechei um treinador e o treinador, calma, não é assim. A gente tem que começar devagar, aquecer. Então, se você quer algo na sua vida, seus objetivos têm que ser traçados de forma que tenha um aquecimento. Ah, quero ir na academia todos os dias esse ano. Cara, primeiro que você nunca foi, vou dar um exemplo de uma pessoa que não foi. E aí, o que vai acontecer? Você vai cansar. Você vai cansar, você não vai mais, porque você tá tentando botar fogo na churrasqueira e ficar jogando álcool, entendeu? Então você tem que ir ali, colocar chaminhas em vários lugares da churrasqueira. É o quê? Não, vou 2 dias por semana, meia horinha. Tá difícil? Eu vou 5 minutos. Cara, eu duvido se você falar que vai 5 minutos, se você não chegar lá, você não vai ficar lá pelo menos 20, meia hora. Então é começar devagar, aquecendo, porque até uma Ferrari, para você chegar a Ferrari a 300 km por hora, mesmo se você pisar fundo, ela não faz 0 a 300. Ela demora 3 segundos para chegar em 100 km por hora. Então, resumindo, até a Ferrari para chegar em 100, imagina para chegar em 300. Tem que aquecer, tem que começar devagar. Pensa na Ferrari, né? Como que faz para ela chegar de 0 a 300 km por hora? Ela tem que ir acelerando, ela tem que estar numa pista limpa, não pode ter ninguém na frente. Então exige todo um preparo, toda uma preparação para conseguir alcançar os seus maiores voos. Então se você não está preparado, se você não refletir, se você não planejar, a sua chama ela apaga muito rápido. É a mesma coisa de você tentar colocar fogo num lugar que está ventando muito. Cara, você tem que tampar o fogo, cobrir ele primeiro, porque senão não vai pegar fogo. Então planejamento, estar planejando é muito importante para que seu fogo seja cada vez maior, cada vez mais forte, mas ele sempre vai começar do começo e vai exigir o quê? Uma dedicação nesse período. A principal ferramenta do fogo se chama oxigênio. Então se você pegar e tentar colocar fogo num lugar onde não tem oxigênio, no vácuo, ele não pega fogo. No que eu quero falar nisso, né? Por que eu estou falando disso? Porque o oxigênio não está no nosso ambiente, então o seu fogo, a sua chama, ela só vai ser forte, ela só vai funcionar em ambientes favoráveis para que o seu fogo queime. E o que eu quero dizer com isso? Se você estiver em ambientes tóxicos, em ambiente com pessoas que não te elevam, te rebaixam, pessoas que não têm o mesmo objetivo seu, pessoas que não querem as mesmas coisas que você, em ambientes totalmente insalubres, em ambientes totalmente tóxicos, o fogo não vai pegar. O seu fogo, ele pode até pegar, mas ele vai apagar, porque ele não tem um ambiente favorável. É igual o fogo sem oxigênio, ele não pega. Para a gente cumprir com os nossos acordos com nós mesmos, para a gente alcançar nossos objetivos, a gente tem que estar num ambiente favorável, um ambiente propício, que faz com que nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, onde esse ambiente traz só coisas boas para a gente. Claro que não vai existir só maravilhas, mas a tendência é que o ambiente seja algo engrandecedor. Tem que haver
um porquê por trás. E o que é esse porquê? É o propósito. Para que serviu o fogo antigamente? Para nos aquecer, para deixar a gente aquecido. Então ele tinha um porquê muito forte, um propósito muito grande. E é a mesma coisa na nossa vida. Os nossos porquês, os nossos propósitos, eles têm que ser muito fortes. Por que eu quero emagrecer? Porque eu quero ir pro carnaval, porque eu quero ficar bonita. Cara, isso é um propósito muito fraco. Cara, ele é tão fraco que ele não vai se sustentar. É uma coisa totalmente carnal, uma coisa totalmente superficial, algo que não queima a chama do teu coração. Então por isso que eu falo, um dos principais combustíveis para que nossa chama fique acesa dia após dia e o mais forte possível é ter propósito, é ter clareza disso. E junto com o propósito vem a missão, a visão e os nossos valores. E está escrito em Abacuque que temos que deixar a nossa visão escrita em tábuas de uma forma para que quem passe correndo consiga vê-las. O que isso quer dizer? Que seu propósito, sua visão, sua missão tem que estar tão claras na sua mente, ou até escrito para a gente não esquecer, porque a gente sabe que nossa mente não é tão boa de guardar memórias. Deixar ela de uma forma que você veja todos os dias, para quem passe perto da sua vida reconheça esse propósito, essa visão, essa missão, para que ela não se afaste de você fácil. Para isso a gente precisa deixar escrito em tábuas de forma para que quem passe correndo consiga vê-las facilmente. Essa mensagem ela é tão profunda que mostra a importância de ter uma visão e um propósito, de ter um porquê na sua vida. Meu maior porquê é Deus. Deus, Ele é meu pai, Ele me cuidou desde sempre. E eu lembro de quantas vezes me senti sozinho, quantas vezes me senti desamparado, quantas vezes me senti fraco. Só que sempre uma força me levantava, sempre algo falava, cara, vai, sempre algo me empurrando. E eu não entendia o que é isso. E eu entendi claramente depois de muitos anos de onde que vinha isso, de onde que eu tinha isso tão forte. E hoje meu propósito é alinhado com meu pai. E o teu propósito pode ser alinhado, o porquê você faz as coisas. Não só o porquê da tua vida, por que você faz seu trabalho, por que você treina, por que você come bem. Cara, porque eu quero brincar com meus netos, viver os meus netos, viver minha família, entregar o melhor para minha família. Porque o meu jeito de amar é entregar o melhor meu para minha família. E o melhor que eles esperam de mim é estar com eles o máximo que eu conseguir, com o máximo de saúde. Não adianta eu estar com eles e eles ter que limpar minha bunda, porque eu tô velho, lascado. Então o meu propósito de comer bem, de treinar, não é nada mais do que isso. Então tem um propósito forte, que vai alimentar dia após dia a tua chama. Esse vai ser um dos principais combustíveis, porque mesmo desmotivado, esse propósito vai alimentar a tua disciplina, vai alimentar teu fogo para fazer com que você acorde com muita energia, com muita vontade de fazer acontecer. Toda vez que eu estou cansado, fadigado, dias após dias trabalhando, às vezes sem resultados, aí eu trabalho com o meu propósito, que Deus colocou para mim. Quantas vezes já pensei em desistir de projetos, de coisas que estavam demandando muita energia e pouco resultado. Ainda hoje faço muitas coisas que dão pouco resultado comparado ao que eu espero, mas eu sei que o tempo de Deus é só dele. E aí eu lembro que Deus está comigo e que o propósito dele é mais forte do que apenas chegar e desistir da minha família, desistir dos projetos que ele colocou no meu coração, de transbordar nas pessoas e levar a palavra dele para vocês. Então eu não desisto, mesmo cansado, mesmo mentalmente abalado, mesmo com qualquer coisa acontecendo na minha vida, eu acordo no outro dia e lembro que Deus que me colocou aqui, tudo que Ele me deu, tudo que Ele faz por mim todos os dias, e aí só vem o sentimento de gratidão, de estar cada dia mais grato. E esse
sentimento de gratidão é outro combustível que faz com que nossa mente trabalhe melhor. Nós não murmuremos, como Deus fala na Bíblia sobre murmuração, que nós conseguimos ver o melhor em tudo que a gente tem e ser grato por aquilo que a gente tem e não ficar naquela ambição errada de compra um carro hoje e amanhã já quer o próximo, mas de ser grato todos os dias pelas bênçãos que Deus te dá todos os dias. Satisfeito, feliz com tudo que você tem. Claro, não tem problema querer mais, querer sempre estar melhor, mas sempre aproveitando o agora, vivendo o agora. E o que é esse agora? Cara, esse agora não é nada mais do que outro combustível. Que, cara, ele está muito conectado com o primeiro dia do ano, primeiro dia do seu emprego, essa mentalidade. Cara, o passado não existe. Não dá pra gente ficar vivendo do fracasso do passado ou da honra do passado, do que a gente viveu. A gente só pode viver o agora. Amanhã não existe. Ontem já não existe mais e nunca vai existir. Então a gente tem que viver o agora. Que viver o agora faz com que a gente seja mais produtivo, que a gente performe mais, que a gente faça o que tem que ser feito hoje. Existem vários livros falando da importância desse poder do agora, que é o que a gente faz dia após dia, naquele exato momento, como a gente coloca foco no que a gente está fazendo. Cara, o futuro tem que ser planejado? Com certeza tem. Só que a gente só pode entregar o nosso melhor agora e esperar de Deus que Ele dê as nossas bênçãos. Então, foque no presente. Ai, Tauan, mas eu tenho muita dificuldade disso. Cara, existem várias ferramentas que vai ajudar isso. Inclusive a meditação é uma delas. Coloca você com foco no presente. Por isso que eu medito quase todos os dias. A própria banheira de gelo é um tipo de meditação. E aí a banheira me coloca presente, naquele estado do momento. Se eu não estiver presente, igual eu tô agora, eu não consigo ficar dentro da banheira. Porque eu tenho que estar presente, em modo de sobrevivência, onde meu corpo está pedindo para sair, meu corpo está pedindo para sobreviver, meu corpo está pedindo para lutar. Isso me ensina que eu tenho que lutar dia após dia, naquela hora, naquele momento, no agora e não depois. Vivo agora. Um dos combustíveis que se conectam ao ambiente é pessoas, porque as pessoas estão em volta do seu ambiente o tempo inteiro, falando para você o que tem que fazer, o que não tem que fazer, te deixando ensinamentos, conselhos. Na Bíblia fala, né? Encha-se de conselheiros e trará resultado para a sua vida. Em Provérbios fala bastante sobre conselhos. Então, a gente tem que se alimentar de pessoas que faz com que nós cresçamos. Existem 3 tipos de pessoa. A pessoa que ela é sugadora, é uma pessoa geralmente que só suga sua energia. Existem pessoas que só querem dar energia e tem as pessoas que trocam energia. E essa troca de energia são as pessoas que você mais quer do seu lado. Porque as pessoas em cima que estão entregando energia, elas são boas, só que elas não conseguem entregar, então elas têm um bloqueio nessa parte de entrega. E se um dia você for maior do que ela, ou for igual a ela, provavelmente ela vai sair da sua vida. Então as melhores pessoas são aquelas que são generosas, sabem entregar, sabem receber, e isso vai te alimentar no seu dia a dia. Alimentar, fazendo com que tanto quando você precisar, ela vai te entregar energia, você vai entregar energia para ela, e essa troca, ela é como se fosse quando a chama está bem fraca e nada consegue alimentar a chama, e aí não você, mas chega outra pessoa na sua chama e começa a dar uma assoprada, né? Começa a abanar igual a churrasqueira,
e aí o seu fogo começa a voltar. Então você precisa de pessoas que te abanam, para quando o seu fogo estiver quente, você jogar um pouco de fogo para ela também. Então se alimente de pessoas que tenham mesma frequência, mesmo nível que você, para que sua chama seja alimentada diariamente. Então vamos tomar cápsula de cafeína da Dope, um pouco de saltos da G2 para dar uma hidratada, que estou suando bastante. Que maravilha, você filmou essa bitocona aqui? E aí, meu gato, vai comer uma dieta divina hoje? Não! Você não vai comer um ovo cozido? Não? Você vai comer o que hoje? Ainda não sabe? Tá bom. Vamos pensar, né? Isso aí, pensar aqui, ó. Você vai pensar. 1h17, tomando carboidrato, segunda dose do Z2 Power, cara, muito bom, de menta. Mas o que eu quero falar, né? A gente já falou bastante do combustível espiritual, do combustível mental, almático, que é nossas emoções, nosso mental. Mas a gente não pode de jeito nenhum deixar o nosso corpo de lado. Por quê? Cara, porque Deus fala na Bíblia, nosso corpo é o templo do Espírito. Como você está cuidando do templo do Espírito? Então a gente tem que trabalhar, alimentar a chama do corpo e colocar muito combustível. E quais são os combustíveis? Alimentação, hidratação, treinar, porque todos estão interligados. A mente, o corpo e o espírito é um ser só. E o que acontece? Cara, se você tem uma testo baixa por conta de alimentação ruim, falta de exercício físico, tudo mais, já é comprovado que o seu poder de execução, o seu poder de fazer tarefas, a tua performance cai. Performance mental que eu tô falando. Então, nós somos conectados e precisamos alimentar o nosso corpo também com coisas boas, não jogar lixo para dentro do templo. Você tem um templo que Deus te deu para cuidar, você vai limpar ele todos os dias, cuidar dele todos os dias, deixar ele maravilhoso, que é onde o espírito vai entrar, ou você vai ficar jogando lixo lá dentro? Jogando conservante, aromatizantes, açúcares refinados, embutidos, industrializados. O que você vai fazer? E nisso está incluso o treino. Ah, Tauan, mas o treino não gasta energia? Ele gasta energia. Só que você consome energia para repor. E quando você gasta essa energia, você não está gastando a chama, você está aumentando a chama, melhorando seus hormônios, melhorando teu sono, melhorando várias coisas no seu corpo. Então a gente tem que alimentar o nosso corpo com o quê? Sono de qualidade, nutrição, hidratação e alimentar o teu corpo físico. Nutrir o teu corpo através de atividade física. Então não deixe de lado o teu corpo físico. Não deixe de lado o templo do Espírito Santo. Bora que tem mais 2 horas de treino.
e no final não tá pegando, se tudo que eu falei não tá funcionando, e vai ter dias que vai ser assim, não vai funcionar. É igual o treino de hoje. Cara, depois de 1h30 ali de pedal, a perna doendo muito e a vontade de desistir muito grande, porque tava doendo bastante. Só que eu sei que vai ser dias que vai ser assim, dias que a gente vai estar cansado, dias que a gente não vai estar motivado, que nada vai funcionar. E é o dia que você tem que ter tudo equilibrado para se manter forte, para continuar, mesmo sabendo que esse dia é muito difícil, que esse dia vai ser muito difícil. Você tem que continuar a fazer, mesmo sem motivação, mesmo sem nada na tua vida. E é esse dia que diferencia os pequenos dos grandes, que eles fazem, insistem, são resilientes até o final. Isso que é o diferencial. Tá curtindo o conteúdo? Curte, segue o nosso canal e compartilha com um amigo que vai gostar também. Comenta aí mais ideias de vídeo para eu fazer para você, e que esse ano seu seja cheio de combustível para alimentar a chama que tem dentro de você. Vamos! What could we see from the highest height? What good are wings if I'm afraid to fly? All of the tremors that I have inside got me scared.